Podcast Me Conta, temporada Encontros. Este projeto tem fomento da Lei Nelson Seixas 2023. Artes rabiscadas, artes assistidas e tocadas, artes ouvidas, sentidas, e tem também as artes atuais, contemporâneas, cujos ambientes são digitais. Todas elas são produzidas, pensadas e distribuídas por pessoas. Essas pessoas contam com ferramentas tão pesadas quanto o operário na construção. Transpiram na execução de suas obras, que muitas vezes não são palpáveis ou nem habitáveis, mas que possuem a função de ser motivo para todos os outros motivos. Eu sou Angélica Zignani e você vai conhecer quem são, o que comem, como vivem essas pessoas no podcast Me Conta. No episódio de hoje, o homem e o teatro. Eu vou falar hoje com Humberto Sinibaldi Neto. Seja muito bem-vindo, Humberto. Muito obrigado, para mim é um prazer imenso e fico muito satisfeito em poder estar aqui junto com você nesse podcast, está certo? Me conta. Me conta. E eu vou te contar. Conta tudo, Humberto. Humberto, você pode me dizer quem é Humberto? Um sonhador. Eu sempre fui um sonhador, mas assim mesmo com o pé no chão, né? Eu constituí, tá certo? Eu me formei em 2 cursos universitários. Eu tenho uma família maravilhosa que me ama. Eu tenho, tá certo, 5 filhos e 7 netos. Então eu sou sonhador, mas eu sou ao mesmo tempo realizador. Fazedor. Sim, Humberto Sinibaldi Neto é graduado em Odontologia, Arquitetura e Urbanismo, com especialização em Radiologia, é ator, é diretor, pai de 5 e avô de 7. Tem mais alguma coisa aqui pra gente colocar aqui? Não. Professor de gastronomia? Sim, eu fui professor de gastronomia, principalmente, e também lecionei também na arquitetura, né, a parte de arquitetura. Eu sempre gostei de ter esse contato com a juventude. Eu gostei muito, você entende? Porque você tem muita experiência, muita coisa para poder absorver esse pessoal todo, né? Então foi um período maravilhoso que eu passei como professor, né? Também. E Humberto, antes da gente falar um pouco de toda essa experiência, eu quero conhecer a pessoa. Como é que é essa pessoa, Humberto, e como é que ela chegou a ter todas essas profissões? Para isso eu quero saber, quem foi o Humberto menino? Eu sempre fui um menino muito elétrico, certo? Eu me lembro que eu não parava quieto, essa coisa toda, sempre questionando, fazendo, tá certo? Eu tinha uma certa timidez, mas ao mesmo tempo eu era, tá certo, muito curioso, né? Eu me lembro, tá certo, eu estava comentando com você que eu tive uma infância muito gostosa, né? Eu morava, tá certo, aqui no centro da cidade, e meu pai tinha uma fábrica de bebida lá embaixo da Coronel Espínola. E naquela região da Coronel tinha, tá certo, muitos garotos da minha idade, que foram meus amigos, são os meus amigos, e que a gente brincou muito, tá certo, naquela época. Porque aqui até então, onde eu moro, na região que eu morava aqui da General Grissério, com a Silva Jardim, não tinha tanta molecada, vamos dizer assim. E minha avó morava, tá certo, e tinha o meu pai que tinha a fábrica ali naquela região, e eu ficava frequentando ali. E ali a gente começou com informação. Que informação que você tinha? No cinema. Uhum. Você assistia as famosas chanchadas da Atlântida, né? Que era a única coisa, os desenhos animados, as sessões de zigue-zague de domingo, a missa, tá certo, das 8, tá certo, na catedral, logo em seguida a zigue-zague, e era o que você tinha como informação. E às vezes você pegava algum rabo, tá certo, da rádio novela, mas a gente, na época, resolveu fazer um teatrinho, ou seja, um circo, a gente chamava de cirquinho, um circo. O que a gente fazia, né? A gente pegava o pessoal dali, ensaiava algumas coisas que você viu, tá certo, principalmente da chanchada, do teatro de revista, e apresentava. E os assistentes tinham que pagar para poder entrar. Pagavam como? Palito de fósforo, não queimado, palito de fósforo, que depois a gente juntava e vendia das certas caixas de fósforo. Olha o empreendedorismo aí do Humberto. Foi assim que eu comecei, você entende, a me interessar. Logo depois, no grupo, a gente tinha também
canto orfeônico, essa coisa toda que você participava, né? E onde eu morava em frente, morava uma família, tá certo, dos 11, e que todo ano, no fim do ano, eles faziam o presépio vivo. Era maravilhoso. E a gente fazia parte desse presépio vivo, né? Então, fazendo Nosso Senhor, fazendo, aliás, você fazendo São José, fazendo, né, as meninas fazendo a Maria, você fazendo pastoreio, enfim. A gente começou dentro desse universo, tá certo? Teatro da comunidade. Da comunidade, né? Isso, apresentando isso. Depois a gente vai pro colégio, pro ginásio. E no ginásio, que é onde a gente tem mais espaço, né, para se fazer. Então a gente começa a trabalhar com shows. Então a gente tinha, na época, nós chamávamos shows trogloditas, né? O grupo de vocês era esse o nome? O nome. E a Silvia Purita fazia Sur le Ciel de Paris. Era maravilhoso. E a gente fazia um show de humor, que a gente, inclusive, brincava e fazia uma paródia em cima do Le Ciel de Paris, da Silvia. Era uma loucura, eu ficava louca, né? Então eu tinha isso apresentava. Nós estávamos no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves, que tinha um teatro, tem até hoje um teatrinho, um teatro, por sinal, uma graça. E ali a gente fazia isso, cobrava um ingressozinho, cuja renda era para a formatura, tá? Para usar na formatura. Então, a gente teve esse espaço, tá certo, de show, que era um teatro de revista, puro teatro de revista. E você estava onde aqui? Você estava em cena, você estava dirigindo? Eu mais dirigia, né? Eu mais dirigia. Às vezes eu fazia alguma, mas na maior parte eu estava mais na direção. Quando precisava, você estava em cena. Aí, de repente, a gente começou a entrar para o ginásio, foi para o colégio. No colégio, tá certo, é uma coisa mais complicada. A gente foi embora da cidade, então a gente praticamente não se unia mais. Todo julho, a gente vinha de férias com todos o pessoal todinho que eram os universitários, que faziam, tá certo, as suas universidades, e aqueles que estavam fazendo cursinho fora, e a gente se unia e fazia um show, tá certo? Não perdeu esse elo, mesmo que foi... Sim, então esse show era apresentado no Automóvel Clube, chamava exatamente continuou com os trogloditas, né? Que era muito teatro de revista, então muita gente, muito médico hoje passou por esse show, essa coisa toda. E também isso tudo, tá certo, foi a maneira com que você manteve em contato com a parte da arte, fazendo teatro de revista. Que é o que a gente conhecia, porque você não tinha, não é isso? Você praticamente não tinha. Mas aí, nessa altura, eu já frequentava algumas coisas de São Paulo, então eu ia ver um espetáculo, porque era difícil para você para ir, essa coisa toda, mas assim, a gente começou já a ter uma noção, tá certo, do que era teatro. E vinha muita coisa para Rio Preto, então o que você podia assistir, você ia, o que você não podia assistir, né? E vinha onde? No cinema, era principalmente no Cine Rio Preto, ou ali naquele cinema que hoje não é mais cinema, que é um estacionamento, que foi um hotel, Cine ali Rio Preto. na esquina no meio do quarteirão da esquina de cima, ali como é Cine... Ai, não lembro o nome. A gente assistiu um filme, eu não tô lembrando. Sério, lembra? Eu não lembro. Eu não lembro, deixa eu ver. Você lembra, Kesley? Ajuda aí. Pessoal de fora. Ele ficava em frente... Ai. O Moenda ficava em frente àquele de suco. Cine Central? Não, o Central ali embaixo. O Central ficava lá embaixo. Não, o Central não tinha palco. Curte? Não, Cine Curte é onde é a Praça Shopping. A Praça Shopping. Eldorado? Não, Eldorado não. Meu Deus do céu. Bom, enfim, ali era justamente ali onde acontecia. Então eu me lembro de vir Mandrágora para cá, você entende, com o pessoal todo, certo? Os atores, a Fernanda, não sei mais quem, era lá. E no Cine Rio Preto que se fazia, tá certo? Inclusive na época apareceu aquela famosa menina que era regente de orquestra, ela veio para Rio Preto, era italiana, então foi uma loucura, ela veio de reger uma orquestra. Então, a cidade tinha um certo movimento, mas a gente tinha referência, era o cinema. Era chanchadas, né?
ou, tá certo, o próprio cinema, o próprio teatro de revista que a gente fazia. Fui para a universidade. Na universidade ampliou um pouco mais, tá certo? E eu comecei a fazer um teatro universitário. E a gente tinha aqui esse pessoalzinho que era, vamos dar para fora, que nessas férias nós fazíamos muito show no Jockey Club antigo, que ficava em cima da Galeria Bacite. E eu dirigia muito lá. Lá a gente fazia espetáculos de teatro, a gente fazia o famoso show desculpa, eu falei troglodita, mas era o show da caveira, que era na época, porque a maioria era estudante de medicina. O troglodita foi lá em cima, aqui no colégio. Foi antes do troglodita? Foi antes. Mais jovem. Mais jovem. Então a gente começou, tá certo, a mexer um pouquinho com o doce, né? Quer dizer, assim, na faculdade eu participei do espetáculo. Você estava fazendo faculdade de odontologia. Lá eu fiz, que foi, falam que foi um marco na cidade, nós fazíamos o Odonto Show, era um show certo, fizemos 2 anos seguidos, que foi uma loucura, movimentava a cidade inteira, também com a finalidade de você ganhar fundos para a formatura. Mas esse show da odontologia foi muito famoso na cidade, mas muito famoso porque era briga na porta, os caras queriam assistir, não tinha mais lugar, era um cinema também que a gente fazia, cinema de 1000 lugares. Era muito louco, certo? Então era em cima do teatro de revista. Tinha a parte musical, a parte humorística, tinha a parte da série de declamação, era muito legal. E aí eu acabei me formando em 63, portanto faz 60 anos que eu sou formado em odontologia. Esse ano a gente foi no encontro, foi domingo, sexta-feira passada. A gente conseguiu reunir 12 formandos. Foi maravilhoso, foi super, você entende, revigorante, foi muito bom. E eu vim embora para Rio Preto, casei, em 64, logo que eu saí da faculdade, casei, e me estabeleci em Rio Preto, e aqui eu comecei então a entrar em contato com o teatro da cidade, que era um teatro que se fazia no Instituto de Educação, o Sr. Gonçalo Pedro Vendramini, o Nelson Castro, que já tinha, tá certo, uma formação e fazia o seu teatro, e tinha um pessoal que fazia um teatro lá na Basílica, que eram os Marianos, etc, etc. Então tinha esse pessoalzinho me mexendo. E eu começo a me relacionar com o pessoal do Vendra, e ele fazendo, ele era o terrível Capitão do Mato, aquela coisa toda. Aí eu fui fazer maquiagem. O Lui fazia um personagem negro, o negro que era, né? E a gente pintava ele com cerveja preta e fazia uma pasta de jornal queimado com cerveja preta para poder atingir a pele de preto. Era muito louco, né? Jornal queimado e cerveja preta. Era caracu, na época, dava caracu. Que era uma maquiagem que você tinha. E aí começamos a relacionar e, de repente, começou a surgir no estado de São Paulo o movimento teatral, tá certo? Que chegou num determinado momento que tinha 580 grupos teatrais no estado de São Paulo. Era muito louco, tá certo? Todos em contato, fazendo essa troca de cidades. Cidade e tudo, né? Aí eu me entroso. Na época estava o Nelson Seixas, estava o doutor... o Nelson que era tesoureiro da federação, Nelson Seixas, tinha o Valdomiro Nafá, que era o presidente, e tinha esqueci o nome agora, mas depois eu lembro, que eles tinham muita amizade com o pessoal de São Paulo, com o Najib Elshman, que era o secretário de Cultura, e o Vendramini, que era secretário da Federação de Teatro Amador, que estava sendo fundada em Rio Preto, eu me entroso ali e de repente eu me vi envolvido com o pessoal e passo a ser presidente da Federação de Teatro Amador. Eu fui durante 8, 10 anos, não me lembro, 15 anos. E aí a gente começa a ter um verdadeiro movimento teatral mesmo, fixo na cidade. Após, tá certo, o Vendra participando, veio o pessoal de São Paulo, ele ganha e vai
lá para São Paulo, não, desculpa, foi em Presidente Prudente, a final. Ele vai para lá, essa coisa toda. Então, a partir daí, a gente começa a criar os grupos na cidade. E começa a surgir vários grupos, etc. Então, foi uma época, já não éramos mais jovens, já éramos, tá certo, eu estava com 24 anos, quer dizer, já estava mais adulto, mas foi aí que foi a grande pegada, né? Foi aí que começou as estruturas. Toda a estrutura, tá certo, teatral Rio Pretense, quer dizer, quando começou a ser respeitado, a gente começou a ganhar prêmios e mais prêmios, vinha o jornal noticiava, trazia, etc. E numa dessas andanças, em pleno maio, tá certo, a gente ganha um festival do estado, e a gente vai representar a região, tá certo, do estado de São Paulo, no Festival do Clima, na cidade de São Carlos, que era um festival internacional de teatro. E a gente vai lá e a gente ganha o festival. Com a Mandrágora. Mandrágora. Então, dirigida pelo Venda, eu era ator, né? Nós saímos de lá com o prêmio de melhor espetáculo, de figurino, e eu saio com o prêmio de melhor coadjuvante. Era Pascal Carlos Magno, que estava na comissão julgadora, tá certo? Era a Terezinha Guiar, tá certo? O Lauro César Muniz. Era uma coisa que foi em Ribeirão Preto. Uhum. Então a gente vem de São Carlos hiper entusiasmados, tá certo, com o prêmio, e nós fomos até a prefeitura, até a famosa foto que está, né? Fomos à prefeitura levar o prêmio para o Adail, que o Adail foi um cara que sempre nos apoiou em tudo. Você precisava de caminhão, precisava disso, precisava de funcionário. Ele mandava junto, apoiava e mandava junto para os festivais junto, tá certo? Aquela coisa toda. E nós fomos levar para ele, tá certo, o prêmio, agradecer pela colaboração. E eu era muito amigo, porque ele era dentista, eu também era dentista, e a gente já tinha uma certa... Né? Então eu falo, o Magrelo, chamava de Magrelo, você deixa a gente fazer um festival de teatro aqui em Rio Preto, um festival internacional? Ele falou, quanto que custa? E eu falei, olha, eu creio que custa, na época, não sei se é cruzado, o que era, 5 mil, qualquer coisa. Ele falou, pode fazer. Nós saímos dali, eu, Venda de Norada, eu e Venda corremos e fomos atrás de um local. Isso foi em maio. Em julho a gente fazia o primeiro Festival Nacional de Teatro em São José do Rio Preto. Que ano que foi? Em 69. Por quê? Nós trouxemos, tá certo, nós tínhamos participado do Festival de São Carlos, tínhamos em contato com alguns grupos. A gente convidou, tá certo, os grupos, evidentemente, não dá para você fazer abertura. Curto tempo. Começou a vir um pessoal, e veio então pessoal de Londrina, de São Carlos, veio o pessoal de Ribeirão Preto. Foi o primeiro festival, tá certo, que aconteceu aqui em São José do Rio Preto. Foi após o prêmio de São Carlos? Após o prêmio de São Carlos, da Megera, tá certo? E vocês apresentaram aqui a Megera? Não, porque na época... Mandrágora. É Mandrágora. Na época é o seguinte, eu sempre fui contra o grupo da cidade participar do festival. Por quê? Se você, por acaso, ganhasse o festival, esse cara é marcado. É a mesma coisa, eu ainda brincava. Você convida, por exemplo, alguém para ir na sua casa no seu aniversário, não é isso? E você faz um concurso e você se premia. Se premia. Fica chato, né? Uhum. A gente apresentava assim, mas concurso. Fora do festival. Isso a vida inteira, mas no fim acabei sendo derrotado, mas tudo bem. Mas são coisas da cabeça de cada um. E aí, a partir daí, então, a coisa começou, tá certo, a se volumar. E a gente começou, tá certo, a sentir que realmente o festival estava dentro de um parâmetro completamente diferente de tudo, né? De credibilidade, de qualidade, tá certo? Então, e começou, tá certo, a ser comentado no Brasil inteiro, né? É muito interessante, tanto é que eu me lembro que na época do festival eu fui fazer uma visita, eu fui para o Nordeste, chegamos lá, eles souberam que eu era daqui de Rio Preto, quiseram fazer entrevista na televisão, no rádio, sobre o festival, porque eles vinha muito, no Nordeste era muito presente na época. Tanto é que 2 festivais foi ganho por eles, né? O Simpático Jeremias, que era um vaudeville fantástico que eles faziam,
E o famoso, tá certo, Morro do Ouro, quando apareceu aqui pela primeira vez a Elba Ramalho, que fazia parte do coro, e mais não sei quem. Muito louco, e esse cara depois em temporada em São Paulo. Esse cara acho que foi quase um ano com o Morro do Ouro, depois que eles ganharam o festival aqui em Rio Preto, certo? Então, a partir daí, eles começaram a ter esse entrosamento e fazer. E assim, surge o Festival Nacional de Teatro na década de 60, ou em 1969, mais precisamente julho de 1969. Então, assim, a sua trajetória culmina no Festival Nacional, e a gente pode perceber que, assim, foi o grupo das crianças lá, próximo da fábrica do seu pai, depois, e aí o grupo da escola, o grupo que é... Sempre, porque você não faz nada sozinho, óbvio. Se você não tem ator, se você não tem um grupo, você pode ser um mágico, você não consegue. Não. Né? O que era interessante era a liderança. Né? Sim. Eu acho que é importante você, por exemplo, nós nunca deixamos a peteca cair do festival. A Dinorá e eu, tá certo, tínhamos esse propósito, né? A gente batia nessa sempre bateu nessa tecla de qualidade. Por exemplo, nós não nos importava a representabilidade, ou seja, não é porque o grupo veio lá do sul de Goiás que ele veio, não, se ele tiver qualidade ele pode ser todos de São Paulo, mas tem que ter qualidade. Esse negócio de representatividade era complicado, porque você podia ter um festival da mais perrengue possível, né? Para conter todas as representações. Exatamente. Né? E Humberto, você contou no nosso outro podcast sobre as questões da ditadura. Tem alguma coisa que você, nessa a gente passou por esse perrengue tudo, tá certo? Quer dizer, todos os espetáculos que a gente se apresentava, que a gente apresentou nessa época, até a abertura da democracia, todos os espetáculos passaram pela censura. Quer dizer, você mandava o texto a princípio. Mas não conta não, Humberto, porque se eles quiserem saber dessa história, eles vão assistir um outro podcast, que lá Humberto conta toda essa trajetória, e com exclusividade de algumas situações que aconteceram, né, diante da censura da ditadura. Vamos continuar, se vocês quiserem saber essa história, então vai lá, que agora a gente vai conversar com o Humberto sobre... Eu queria falar um pouquinho, Humberto, das técnicas. Você falou dos shows, né? De como é que era formado isso, assim? Sempre teve essa troca? Todos autodidata. A única coisa que a gente, Eugênio Kuzlet, tinha o famoso método, tá certo, do Ziembinski, né? E você utilizava, tá certo, metodologia em todas tá. Você tem que ler, interpretar, não é isso? E ao mesmo tempo você tem que viver o personagem, não é expor o personagem, não é, tá certo? Não é que o Brecht fazia, não é isso? Que o Brecht não, ele tinha uma barreira, ele apresentava a personagem. Já no Eugênio Kuzlet era diferente, você tinha que sentir. A se aproximar do personagem. Você tinha, tá certo, que entrar no personagem, você tinha que criar o personagem, você tinha que buscar técnicas, tá certo, de voz, técnica de corpo. Então, às vezes, a gente conseguia em São Paulo algum professor de corpo, professor de voz, né? De interpretação. Como era essa interpretação? Eu me lembro que na Muralha da China, quando a gente fez, nós tínhamos uma integrante do grupo que se chamava Reni. Ai, gente, bom, é Reni. E a Reni, ela era professora, inclusive uma fantástica professora, e ela que cuidava das interpretações dos atores. Então, ela que fazia toda a parte de interpretação. E ela fez no Namorar, ela fazia a mãe, e ela ganhou o prêmio como atriz, sabe? Ela fazia, na minha peça, tá certo, a Megera Domada, ela fazia, tá certo, a própria Megera, né? E a Reni, ela tomava conta. Então, nós tínhamos que cuidava, tá certo, da interpretação. A gente tinha leituras. A gente não saía da mesa enquanto o texto, tá certo, não fosse esmiuçado, os personagens não fossem, tá certo, totalmente
pelo menos esboçado, né? Aí cada ator, tá certo, ia cuidar, tá certo, da sua tarefa, que era criar o personagem. E a gente, como diretor, você dava toda uma direção. Você nunca impunha nada. Por exemplo, eu me lembro nas direções, eu não dizia, você tem que dar 3, 4 passos e falar isso. Dar 4 para a esquerda, falar isso, dar 4 para a direita, não. Eu falo, você tem que percorrer esse espaço. Como você vai percorrer, o problema é teu. Mostra. Eu quero ver, tá certo? Eu quero saber o seguinte, que nesse espaço você tem esse texto para poder falar. Com essa intenção, Com essa intenção, com esse objetivo. Aí, né? E a gente fazia um trabalho de mesa muito grande, não era assim como, toma, tá, vamos montar isso. E vamos. Você faz isso? Não. A gente tinha toda uma briga, uma análise do personagem de cada ator, essa coisa toda, se ele encaixava ou não no personagem, se não chocava, tá certo, a imagem com o personagem. É óbvio, era uma coisa, né? Então a gente tinha toda essa preocupação. E a gente fazia essas marcações. Era interessante porque a gente não tinha tempo. Eu tinha consultório, tinha minha casa. E ainda nós fazíamos teatro de madrugada. O pessoal saía da faculdade, das escolas à noite, ia para a Casa de Cultura, nós ficávamos de madrugada dentro, preparando os espetáculos. E sábados e domingos. Porque se não tinha, porque todo mundo trabalhava, não tinha, sabe? Vou fazer, tá certo? Encarar isso como profissão. Como profissão, não, que eu acho legal. Privilégio que a gente faz hoje. Sim, tem possibilidade. Ou seja, o tempo te dá essa possibilidade. Hoje você pode fazer isso, naquele tempo não. Não podia, porque você não podia ficar quando é que você ia ficar 3, 4, 5 meses, um ano com um espetáculo? Era difícil, né? Não, e outra coisa, o pessoal... Eu falo que naquela época o amor era muito grande, né? Era muito amor, porque as pessoas se doavam, mas tinha muito disso. O cara terminava, que ia para a faculdade e ia embora, tá certo? Então não tinha, o outro não sei o que, tá certo, porque casou, então a mulher já não deixava mais. Não vai mais ser feliz, volta aqui. Humberto, mas e o que você pensa sobre isso? Assim, já que você tocou nesse assunto? Eu acho que é uma maravilha. De se formar e ir embora, do artista que se forma aqui e deixa a cidade. Eu acho que é um suicídio. Então, assim, você pode ser brilhante, mas as possibilidades você vê, são poucos que aconteceram isso. Você pode contar. Você conta com o Wendra, que conseguiu se impor, tá certo, como escritor, como professor, como tudo. O Everton, tá certo, que foi como tá. Você conta, por exemplo, com o Arduin, que até hoje está na profissão fazendo. Então, o Serrone, que o Serrone começou comigo fazendo figuração na Megera. Né? Ele fazia figuração, ele fazia porque as trocas de cenário eram tudo em cena, né? Os cenários todinho, o espetáculo inteirinho, não tinha, por exemplo, você ia trocar um cenário para outro, eram os atores que faziam, tá certo, de empregados do Petrucco, uma coisa de outra, né? Isso aí já é Brecht, já colocou Brecht. Todos faziam, quer dizer, a cenografia era toda trocada em cena, tudo, né? E o Serrone fazia um desses, né? Ele fazia matemática aqui na época. Ele fazia matemática depois que ele foi fazer arquitetura em São Paulo. Mas o Serrone, que saiu, tá certo, excelente, tá certo, cenógrafo, essa coisa toda. Então, é muito difícil. Tem o Toninho Câmara, mas até hoje ele não está na fama, né? É difícil acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Paulo Betti, por exemplo, que o papai que conseguiu o estrelato, como a Regina Duarte, blá, blá. São poucos que aconteceram, né? Porque como se diz, a profissão de ator ela é muito ingrata. Muito e a indústria cultural é muito ingrata, né? Porque você pode ter você entende, você pode subir como um foguete ou então... Você esqueceu. Tanto é que a gente brinca, por exemplo, quem é que... o Jorge, por exemplo. O Jorge, se ele tivesse ido embora para São Paulo, ele não seria hoje o Jorge. Ele não tem nada, entendeu? Sim.
né, nas condições que se entende que ele se encontra com o teatro dele, Sim. que é um teatro sério, como o meu teatro do Daniel, que é uma coisa séria, você entende? Você pode assinar embaixo essa coisa toda, né? Tem muita coisa que você olha, você vira as costas E já esqueceu. Já esqueceu. Então eu acho que essa oportunidade lá fora é muito difícil, porque a concorrência é violenta, né? É violenta. E é curioso quando você fala da construção do teatro aqui, do festival e tudo, como quando abriu essa possibilidade do teatro aqui, as coisas vieram para esse espaço, né? Como se Rio Preto também tivesse. Então, assim, é um pouco o oposto de você a querer. A única coisa que é interessante notar, porque parece que a gente chama uma maldição. Toda a cidade em que foi construído um teatro, teve um período que o teatro foi a zero. Zero. Em produção, em qualidade. Foi muito, muito incrível. Depois é que veio essa nova geração que começou a dar uma nova visão do teatro. Mas todas, São Carlos, Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos, são todas as cidades incríveis. Sorocaba tinha um teatro universitário que era fantástico. Eles fizeram o Júlio César de arrebentar, né? Construiu o teatro. Construiu o teatro, desapareceu a zero. Aqui em Rio Preto foi a zero. Acabou a federação, acabaram com tudo. Mistério a ser investigado. Mistério. Humberto, e cidade contra cidade, que foi essa experiência? Eu acho que foi uma experiência fantástica. O Hair que foi para Cidade contra Cidade era esse mesmo Hair? Ou não, foi uma outra montanha? Não, eu fiz um Hair, mas era uma adaptação, evidentemente, do Hair, né? Como eu fiz a adaptação do Superstar, tá certo, em forma de circo. Eu fiz um monte de coisa. Fiz uma sátira muito grande em cima da Carmen de Bizet. Tudo em cima, tudo Cidade contra Cidade. Tudo em Cidade contra Cidade. Conta pra gente o que era esse Cidade contra Cidade. Silvio Santos lança, tá certo, um programa chamado Cidade contra Cidade. Ele convidava a cidade, por exemplo, tal ia a cidade e tal, iam para São Paulo. Ele passava uma série de tarefas e você levaria essas tarefas. No final, quem cumprisse as tarefas e tinha jurado uma coisa ou outra, saía vencedor de lá e ganhava um Fusca na época. E esse o prêmio era um Fusca. E nós fomos convidados para ir para lá. Então montou-se aqui, tá certo, uma equipe muito grande, comandada pelo Roberto Toledo, aquela coisa toda, e me deram o cargo, tá certo, da parte artística, tá certo. Então, por exemplo, eles pediam uma pessoa que parecesse, dançasse, fizesse o sábado do Magal. Nós ganhamos o prêmio porque o moleque que dançou, que foi ensaiado, e o que ele fez, e a cara era a cara, tá certo, do Cid de Magal. Então, e eu levava, tá certo, os quadros artísticos. Eu levei Saltimbancos, com o pessoalzinho, eu levei, tá certo, o Jesus Cristo Superstar. Isso tudo você montava? Montava uma semana. Você ia domingo, você gravar o programa no sábado. Vinha embora, você chegava lá de manhã, apresentava o programa na parte da tarde, vinha embora, e no domingo saía, tá certo, ia para televisão. Nós ganhamos 7 Fuscas, 7 semanas seguidas nós ganhamos, tá certo? Aí no fim eles puseram a gente para fora, porque já estava perdendo interesse, tá certo? Nenhuma cidade conseguia ganhar. Não conseguia, então por que nós começou a ter problema? Então, o último não ganhou? Eles expulsaram? Foi praticamente expulsaram, tá certo? Porque ele tinha tudo para ganhar, mas eles... Eu levei um quadro. Que quadro que eu levei? Foi o Benito de Paula que ganhou de nós, tocando piano. Marmelada. Por isso você tem uma noção, né? Bom, mas tudo bem. E eu acho que foi para a cidade, eu acho que foi, tanto é que o prefeito acabou se elegendo, que o Wilson Mano Calil, porque o Wilson é que foi lá para defender, tá certo? Ele que fazia a defesa das maracutá que acontecia, ele ia lá como advogado, tá certo, de Rio Preto. O repórter? Não, ele ia lá como para defender a cidade, entendeu? Nós defendemos, nós ganhamos uma briga contra Uberaba nessa época.
Então, e as pessoas, tá certo? Evidente, a cidade era envolvida, porque o programa era muito, muito ouvido, né? Muito visto, aliás. Então a gente ficou 7 semanas. 7 semanas, você chegava, domingo, a gente começava a preparar tudo, fazer os ensaios à noite, sábado saía aqui e ir embora para São Paulo, tá certo? Mas esse hair eu quero ver, hein? Deve ter imagens. Ah, ele era tão bonito, viu? Então, eu ouvi dizer que foi incrível, e aí sim começou-se a conhecer um pouco mais, porque ele estava na TV, né? E aí... O Jesus Cristo também foi muito famoso, que tinha uns moleques que a gente colocava como Jesus Cristo, e a aparição dele, quando, tá certo, que aparece o Cristo, era lindo, tá certo? Era muito... Eram flashes, né, que eu fazia. Eu fazia flash, tá certo, dos espetáculos, né? Muito bom. Humberto, e a gente já está chegando ao final, tem muita coisa para conversar, realmente eu já falei no outro que seria cada situação uma... Eu queria que você contasse para mim uma peça que você montou que foi realmente significativa para a sua vida. Vocês tiveram tantas, né? Sim, mas eu acho que como realização, como diretor, foi a Mandrágora. Desculpa, a Minha Gera Domada, né? Porque eu dirigi a peça inteirinha e eu fazia um dos personagens que eu não achava ninguém com uma idade para poder fazer o pai, tá certo? Então eu acabei tendo que fazer, entendeu? Até eu lembro do Tião, do Sesc. Sim. Então, na época ele começou a fazer, ele fazia esse personagem, depois ele teve que mudar de Rio Preto, acabou não fazendo, então eu tive que assumir. Mas como realização, como prêmio, foi, tá certo, nós ganhamos 7 prêmios governador do estado, então eu acho que foi muito significativo, né? E eu ganho como diretor, como ator, então isso é muito significativo. E para mim também é a Mandrágora, porque a Mandrágora, eu fazia um personagem muito divertido, eu fazia o Messernícia, que era o marido da Lucrécia, que era enganado, era muito louco, tá certo? E eu fazia aquilo com uma loucura total, tanto é que eu também ganho o prêmio do governador do estado, também com esse personagem. Então foram os dois que me marcaram, mas eu fiz coreografia para espetáculo, eu atuei, tá certo, em outros espetáculos do Vendra. Você coreografou? Eu coreografei um espetáculo chamada feito pelo Miguel, esse menino que era, infelizmente ele acabou morrendo. Ele fazia o Choque das Raças do Hamilton Saraiva, né, com a direção dele, então eu fiz a parte de coreografia e o Arduino fazia a cenografia. Então eu fiz, além disso eu fazia direção, mas eu atuei muito, tá certo, em muito espetáculo, mas eu tive mais sucesso, talvez, na parte da direção, como diretor, né? Mas eu tinha, eles falam que eu tinha muito talento para o palco, entendeu? Que eu pegar esse Messernícia era muito divertido, era uma loucura. Teve uma das cenas que eu esqueci, eu botava caco para boca, e eu esqueci um pedaço do texto, e eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu simulo um desmaio em cena, aí o pessoal entrou na minha, me levaram para dentro, sabe, aquele negócio, me falando, aí me dá um texto, eu volto, entro no texto, né? Mas é porque me dava essa oportunidade. Eu cacava demais, era muito caco. Porque o texto te dava essa oportunidade. Né? E você entrava. E a gente entrava, tá certo? Era muito, a roupa era muito divertida, gente, era muito delicioso, né? Humberto, vamos para um momento agora, que é aquele momento famoso, que é, eu falo uma coisa, você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá? Vamos lá. Uma ocasião especial tem no cardápio qual comida? Ossobuco. Eu não suporto. Mentira. Eu adoro. Generosidade. Tenho imenso respeito por... todos aqueles que fazem, tá certo, teatro. Agora, meu sonho de consumo é...
Parece incrível. Um Mercedes conversível. Parece bem incrível. Branca ainda, hein? Meu maior complexo é? Não saber cantar. Eu tenho medo. Eu tenho medo da hipocrisia. Caio na risada quando eu vejo uma situação que todo mundo não gosta. Sabe, um escorregão, alguém faz isso, então eu não consigo segurar a minha risada quando eu vejo uma coisa mal feita. O que eu mais gosto em mim? É da minha franqueza, sabe? Eu sou muito franco, e gosto muito eu gosto muito das pessoas, né? E que estereótipo do artista você é? Ai. Estereótipo. Vamos deixar essa? Que estereótipo do artista que eu sou. Como é que eu podia falar isso? O incansável. Tem vários. Eu sou O estudioso? Não, eu sou talvez do fazedor, tá certo? Do fazedor de grandes realizações, sabe? Acho que sou isso daí. Sabe? Daquele que faz e fica se cobrando, sabe? Faz e se cobra, talvez. Perfeccionista. Pode ser que seja. Eu acho que tudo que eu não me agrada, certo? Talvez seja isso, o estereótipo do perfeccionista. Pode ser. Perfeccionista. Se você fosse uma obra de arte, de qualquer linguagem, qual obra você seria? Guernica. Não. Sim. Gente, esse foi o podcast Me Conta. Humberto, onde a gente pode te encontrar? Na minha casa. Atualmente, eu na minha casa, porque a gente já está meio complicado, então à noite a gente já não sai mais, então se resguarda mais um pouquinho, mas me encontro sempre em casa. Gente, esse foi o podcast, um bate-papo maravilhoso com Humberto Sinibaldi Neto. Eu estou muito feliz e muito agradecida por esse bate-papo, por essas histórias, por toda essa contribuição cultural que você me forneceu aqui hoje e para quem assistiu também. Eu agradeço imensamente, tá certo, o seu convite. Eu fiquei muito lisonjeado, fiquei muito, muito agradecido com o convite, eu jamais poderia recusar de vir aqui, tá certo? Principalmente um convite feito por você. Não é confete, não, é realmente, porque eu sou muito seu fã. Muito do seu. Obrigada, Humberto. Gente, esse foi o podcast com Humberto Sinibaldi Neto. Quero reforçar que esse projeto é realizado com recursos do Prêmio Nelson Seixas 2023. Até o próximo episódio. Um beijo, tchau.